nesse Bom Dia Gigante, eu vou trazer aqui duas falas importantes, porque o professor José Humberto, que tem um canal aqui no YouTube, professor José Humberto, e ele sempre fala sobre essa questão do Vasco da Gama SAF. E ele gravou um vídeo ontem, e eu vou trazer aqui dois trechos importantes, até para elucidar melhor o torcedor, que acaba exigindo, pô, a diretoria do Vasco tem que contratar reforços de peso, e será que consegue? Será que tem a possibilidade de contratar? E o professor José Humberto explica primeiro a situação da recuperação judicial, porque a gente ouve muito, né? O Vasco já está em recuperação judicial, o Vasco já pode contratar, o Vasco já pode investir. E o professor José Humberto, vou trazer um trecho explicando sobre essa situação da recuperação judicial. Vamos ouvi-lo. Ter a recuperação judicial, o Vasco fez o pedido. No processo de recuperação judicial, foi concedido um prazo de 180 dias, suspendendo os processos de execução contra o Vasco. Ou seja, não tínhamos ou não poderíamos ter bloqueios, facilitando a vida do Vasco, possibilitando que tivesse ali um respiro financeiro para gerir o futebol. Isso aconteceu. Esse prazo foi prorrogado por mais 90 dias e agora, mais uma vez, esse prazo foi novamente prorrogado, o que fez a juíza competente. Disse basicamente o seguinte: estou prorrogando o prazo de suspensão dessas execuções para que o Vasco aí possa, juntamente com a administradora judicial, alinhar a data da Assembleia para que esse plano de recuperação judicial seja votado e para que o Vasco consiga, com a administradora e junto aos credores, alinhar o desenvolvimento, a aprovação desse plano de recuperação, porque ele será votado na Assembleia de Credores. O que isso quer dizer? Que nos próximos dias ou meses, vamos colocar assim, teremos a Assembleia Geral de Credores lá na recuperação judicial, para que o plano seja votado. E o plano precisa ser aprovado, porque se assim não for, poderá gerar a falência do Vasco. Resumindo, o Vasco precisa agora batalhar para a aprovação do plano de recuperação judicial. Mas agora, recente, nesses últimos dias, o Vasco fez um pedido lá na recuperação judicial para que a vara empresarial ela autorizasse que o Vasco recebesse os adiantamentos de vendas do Cleiton e do Orelhano. Isso mesmo, para que esses recursos já fossem antecipados para o Vasco. A juíza competente pediu a opinião, um parecer, do Ministério Público e também aos administradores judiciais que já manifestaram nesse processo favorável a que o Vasco receba essas antecipações. Agora vejam só, como o Vasco está em recuperação judicial, os recursos que o clube recebe, ele não tem, vamos dizer assim, liberdade, como demais clubes de futebol no Brasil ou outras SAFs que não estão em recuperação judicial. Isso mesmo. Há um compromisso, vamos colocar assim, do próprio Vasco de ter que seguir o despacho, as diretrizes, os comandos de uma recuperação judicial. E o que isso quer dizer? Que para que o Vasco possa utilizar desses recursos, ter o recurso recebido de forma antecipada, precisa dar satisfação no processo de recuperação judicial. Essa é a primeira explicação do professor José Humberto. Eu acho que ficou bem claro por conta do que está acontecendo hoje no Vasco, administrativamente. Eu tenho várias críticas aqui à direção do Vasco, mas a gente também tem que ser idôneo e tentar trazer, elucidar para o torcedor do Vasco entender como é que é feito esse processo. Não dá, por exemplo, para o Vasco querer contratar, por exemplo, aqui, pegar e gastar milhões no Lionel Messi, já que está em recuperação judicial. Isso tem que ser um ponto bem tranquilo de ser debatido. Lógico, você pode pensar o seguinte, mas o Vasco não deveria entrar em recuperação judicial. Outro ponto, mas o Vasco já entrou. Então o debate agora é sobre isso. E eu vou trazer aqui, mais uma vez, a segunda parte daqui do que vai falar o professor José Roberto, porque ele traz um detalhe aqui importantíssimo para você que está ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Ele fala sobre, por exemplo, o que disse o Pedrinho na coletiva, na última coletiva de imprensa que o Pedrinho concedeu, e também a resposta do ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, sobre aquela questão do Vasco tentar buscar pegar novamente a Vasco da Gama SAF apenas por R$ 1.000 por ações. Vamos ouvir o professor José Humberto e ele, no final, ele conclui de uma maneira, para mim, muito satisfatória o que o Vasco precisa para tentar
voltar a ser, pelo menos financeiramente, o gigante que sempre demonstrou ser no futebol brasileiro. Vamos ouvir mais uma vez o professor José Humberto. Que o Vasco, SAF, está com a presidência através do Pedrinho, que veio pela associação sócio ou acionista minoritário. E em notícias recentes, pela entrevista que o Pedrinho deu, houve aquele questionamento por que não foi feita a aquisição das ações da 777, que ela não tinha feito o aporte, e poderia ter sido feita a aquisição pelo valor simbólico de R$1.000. Por que o Vasco não fez? O Pedrinho passou a bola para o Jorge Salgado. E o Jorge Salgado passou a bola para o Pedrinho, indicando que o outro poderia ter feito esse ato de aquisição dessas ações por esse valor de R$1.000. O Jorge Salgado alega que não poderia ter feito, pois, diante da inadimplência da 777, primeiro teve que notificá-la quanto à mora, você está em débito, dando prazo de 30 dias para quitar, como previa o acordo e o contrato firmado com a 777. Então, logo feita essa notificação, a 777 quitou com juros a parcela que estava em atraso, e já o Pedrinho alega o Jorge Salgado que ele poderia ter feito isso se não tivesse ingressado na justiça, por um motivo claro. Inclusive que o professor José Humberto trouxe isso para vocês em outros vídeos, que faltavam poucos meses para o aporte da 777 e ela, 777, já estava em quebradeira. Mundo afora, não faria o aporte no Vasco, mas a alegação do Pedrinho é que se ele tivesse aguardado isso, o clube teria quebrado. Enfim, são questões que merecem análises e, da parte de vocês, os comentários respectivos. Mas fato é, pessoal, que para que o Vasco consiga mudar esse patamar financeiro, é necessário um investidor. Alguém que compre o Vasco e injete um capital, mas não há sinais ainda para que isso possa acontecer. Tá aí, esse é o professor José Humberto explicando para mim muito claro sobre a situação hoje do Vasco.